Tá trocando meu microfone sozinho, mas beleza, vamos continuar. Complexo articular da rodízia. A gente vai ter algumas articulações que formam ele. Eu já falei da fêmuro-tibial, que é uma condilartrose. E a gente vai ter uma outra que é a fêmuro-rotuliana, que é o do fêmur mais a rótula, que é esse ossinho aqui, que ele vai estar associado ao tendão do quadríceps. Beleza? A rótula, ela é um ossinho classificado como osso sesamoide. Esses ossos sesamoides são ossos associados a tendões de músculos. Ou seja, a gente tem um tendão e é meio que um osso cresce no meio do tendão. Só que no caso a rótula, ela vai ser um osso sesamoide que ela vai ser talvez o único osso sesamoide do nosso corpo que ele é fisiológico. Todos os ossos sesamoides, eles são ou eles são neutros ou eles são patológicos. Por quê? Por exemplo, na mão a gente também tem ossos sesamoides. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nesse próprio raio-x aqui a gente tem um osso sesamoide, que é esse ossinho aqui, ó, que está aparecendo pertinho da epífise distal do primeiro metacarpiano. Esse aqui é um ossinho, tem gente que chama de osso, tem gente que chama de ossificação. É como se fosse uma ossificação do tendão do flexor do polegar. Entende? Só que essas ossificações formam esses ossinhos sesamoides que são patológicos ou neutros. Só que a rótula é o único que é fisiológico e que é para ele estar aí mesmo. Por quê? Porque a rótula, ela vai servir como a presença da rótula aí, ela age como uma alavanca para a força do quadríceps. Ela faz com que a força do quadríceps seja muito mais eficiente. E eu já vou mostrar isso no próximo slide, inclusive. E a última articulação é a articulação tíbio-peroneia, que é entre a tíbia e a cabeça do peronê, que na verdade é a articulação tíbio-peroneia proximal. Beleza? Que é a articulação das epífises proximais desses ossos. Tem a distal também, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa articulação tíbio-peroneia, ela vai ser somente duas superfícies planas articulando entre si, ou seja, uma diartrose do tipo artroide. E esse aqui é o sentido da existência da rótula. A articulação fêmuro-rotuliana, ela vai ser uma diartrose do tipo trocleartrose. A presença da rótula faz com que a força do quadríceps seja muito mais eficiente, no sentido de que, se não houvesse a rótula, aqui a gente vê aqui no modelinho que o cara fez aqui, ó, na simulação, a presença da rótula faz com que ele consiga fazer a extensão da perna com muito menos tensão. Entende? Ou seja, a perna está se estendendo com muito menos tensão aqui. Se você retira a rótula, você tem que exercer muito mais tensão para fazer o mesmo movimento. Ou seja, é um trabalho que você exerce muito mais trabalho para ter o mesmo efeito. Ou seja, a simples presença da rótula aí faz com que o trabalho do quadríceps seja muito mais eficiente. Porque ela trabalha como uma função de palanca, né? Palanca seria em espanhol, seria uma alavanca para a força do quadríceps. E depois a gente tem a articulação fêmuro-tibial. A articulação fêmuro-tibial vai ser uma diartrose do tipo condilartrose, formada pelos côndilos do fêmur, mais os platícios tibiales da tíbia. Ela vai possuir meniscos, que esses meniscos eles vão servir tanto para aumentar a superfície de articulação e para amortecer melhor o peso que o fêmur vai receber. Porque imagina, o joelho, a articulação do joelho é uma das primeiras que sofrem, se não a primeira articulação que sofre por excesso de peso ou em pessoas que trabalham carregando muito peso. Inclusive, o primeiro local que é afetado por excesso de peso ou por questão laboral são os meniscos. Beleza? Porque os meniscos, eles estão aí justamente para melhorar o encaixe dos côndilos do fêmur e também para receber as linhas de força, para distribuir o peso neles. E o que acontece? A gente vai ter dois meniscos, né? O menisco interno e o menisco externo. O menisco interno ele vai ter um formato de C e o menisco externo vai ter um formato de O. Isso é importante, isso se pergunta. O menisco interno tem formato de C e o externo tem formato de O. E aí tem uma técnicazinha que o Donati ensina, que é a CIOE, que é a CIOE, ou seja, C interno ou externo. C interno, ou seja, menisco interno tem formato de C, e O externo, ou seja, menisco externo tem formato de O. E os meios de fixação, a gente tem a cápsula, tem que se lembrar sempre da cápsula, e a gente vai ter os ligamentos que vão envolver completamente essa articulação. Ou seja, ligamento posterior e anterior,
externo e interno. Só que o ligamento posterior e o ligamento anterior, principalmente, vão ser ligamentos ativos. O que acontece? Quando a gente fala de articulação, a gente tem ligamentos passivos e ligamentos ativos. Os ligamentos passivos são os ligamentos comuns que a gente vê, que são formados de colágeno 1 e eles vão ligar um osso no outro, beleza? Os ligamentos ativos são os músculos. Por quê? Muitos músculos, eles também ajudam na estabilização das articulações. No sentido de que, se a gente cortasse todos os ligamentos de uma pessoa, os músculos que unem esses dois ossos ainda vão estar unindo, estabilizando essa articulação. Beleza? Então, todos os músculos que fazem parte ali, que estão ao redor de uma articulação, também ajudam na estabilização dela. E aí, é por isso que eles são chamados de ligamentos ativos. E um dos ligamentos que a gente tem na rótula, no joelho, é o ligamento rotuliano, ou o ligamento do quadríceps, que é o próprio tendão do quadríceps, que ele vai passar pela rótula aqui, vai se insertar na tuberosidade anterior da tíbia e vai atuar como se fosse o ligamento anterior dessa articulação. Depois, a gente vai ter... isso aqui está errado. Depois, a gente vai ter dois ligamentos aqui, um ligamento externo e um ligamento interno. O ligamento externo, ele vai ser o ligamento mais forte e ele vai ter um formato de cinta. Por quê? Justamente porque ele tem um formato achatado, nele é mais largo, beleza? Por isso ele vai ser mais forte, ele é mais largo, tem formato de cinta. E outra coisa é que o ligamento externo, ele também vai se encaixar na cabeça do peronê. Como ele encaixa na cabeça do peronê e ele é tão forte que, às vezes, em caso de fraturas, esse ligamento arranca a cabeça do peronê, mas ele não rompe. Ou seja, esse ligamento é tão forte que às vezes é mais fácil você arrancar, decepar a cabeça do peronê fora do que romper o ligamento, de tão forte que ele é. Beleza? Então tem que lembrar que o ligamento externo, ele é um dos mais fortes que tem no joelho, mais forte do que o interno, por exemplo. O ligamento interno, que ele vai unir o côndilo interno à própria tíbia, ele é um ligamento mais fininho, ele vai ter um formato de corda. Ou seja, ele não é tão resistente quanto o externo. E depois a gente vai ter os ligamentos cruzados. Os ligamentos cruzados, que são famosos no joelho aí, muita gente tem problema justamente nos ligamentos cruzados. Por quê? A gente vai ter aqui o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos cruzados aqui, anterior no caso, ele vai se originar da parte anterior, entre os meniscos, na parte anterior aqui, e ele vai se insertar no côndilo externo. Beleza? Ligamento cruzado anterior se inserta no côndilo externo. Ligamento cruzado posterior se inserta no côndilo interno do fêmur. E isso é muito importante, isso se pergunta. Ligamento cruzado anterior se inserta no côndilo externo. Ligamento cruzado posterior se inserta no côndilo interno. E o que eles vão fazer? Como eles são cruzados, vocês têm que lembrar que a articulação do joelho é uma condilartrose. Condilartrose consegue fazer o quê? Por exemplo, a articulação da minha munheca é uma condilartrose. Condilartrose consegue fazer flexão, extensão, lateralização e circundução. Esses são todos os movimentos possíveis de uma condilartrose fazer. Só que os ligamentos cruzados, eles vão servir justamente para limitar ou impedir os movimentos de lateralização e circundução do joelho. Porque senão, imagina que esse aqui é a minha coxa e esse aqui é a minha perna. Esse aqui seria o meu joelho. O meu joelho, ele não pode fazer lateralização e nem muito menos fazer circundução. A única coisa que o meu joelho tem que fazer é flexão e extensão. Então, limitando os meus movimentos de lateralização e circundução, vão existir, com essa função de limitar esses movimentos de lateralização e de circundução, vão existir aqui os ligamentos cruzados. Eles vão ter essa função. Beleza? São eles que impedem os movimentos de lateralização e circundução do joelho. E, inclusive, o exame para saber se os ligamentos cruzados se romperam ou se eles estão saudáveis é justamente você pega a perna. Imagina, de novo, que essa aqui é a minha coxa e essa aqui é a minha perna. Você pega a perna do paciente, você firma a coxa dele e você tenta fazer lateralização do joelho. Se fazer lateralização do joelho é porque algum ligamento cruzado está com problema. Geralmente é o anterior. Em caso de 80% deles, geralmente quando dá problema em ligamentos cruzados, geralmente é no anterior. Beleza? Aí é basicamente isso.
de articulação do joelho. Agora, articulação do tobicho. A articulação do tobicho, a gente vai ter a articulação tibio-peroneia astragalina. Beleza? Que ela vai ser a chamada troquiartrose perfeita. Por quê? A troquiartrose, se vocês lembram da aula de ontem, ela vai ser uma polia. É basicamente uma polia, beleza? Uma polia em um molde de polia. E aí, essa polia, ela consegue fazer flexão e a extensão. Essa é a única função de uma troquiartrose, é fazer flexão e extensão. E no caso dessa, é a chamada troquiartrose perfeita. Por quê? Porque vai ter um encaixe perfeito e uma polia perfeita, que justamente é a polia astragalina. Esse encaixe dela, esse molde dela no qual ela vai ser encaixada, vai ser a mortarra tibio-peroneia. Beleza? Mortarra é como se fosse um caixão. Beleza? Porque é tão perfeito assim, encaixa tão perfeito que parece um caixão, que envolve toda a poleia astragalina. E essa mortarra tibio-peroneia, ela vai estar formada pela tíbia e pelo peronê, pela epífise distal desses dois ossos e também pelos maléolos. Maléolo interno, que é o tibial, e maléolo externo, que é o maléolo peroneu. O peroneu é um osso que ele sempre é externo, tá, gente? Assim como no braço, na posição anatômica, o rádio ele é sempre externo, no caso da perna, também, o peronê ele sempre é externo. Beleza? É um reparo anatômico aí que vocês podem ter para saber de que lado que perna é o quê. No caso, como esse peronê aqui ele está do lado externo, essa aqui seria uma perna esquerda. Beleza? Esse aqui seria um raio-x de uma perna esquerda. Porque esse lado aqui seria o lado externo do paciente, né? Que a gente está observando aí. E tá, esses são as superfícies de articulação. A mortarra tibio-peroneia e a poleia astragalina que vai encaixar. E os meios de fixação, a gente vai ter a cápsula, tem que se lembrar sempre da cápsula. E a gente vai ter ligamentos que vão envolver completamente essa articulação. Ou seja, a gente vai ter ligamento anterior, posterior, lateral, externo e interno. E os movimentos que é possível fazer com essa articulação é basicamente flexão e extensão. Outros movimentos, como a inversão e a eversão do pé, são possibilitados por essa articulação, só que são possibilitados também pela articulação mediotarsiana de Chopin, que a gente vai falar agora. Mas é basicamente os movimentos que essa articulação faz é flexão e extensão. Agora, articulações do pé. Já estamos terminando a articulação. Articulação do pé, a gente vai ter os ossos do pé, né, os ossos do tarso, em primeiro lugar, a gente vai ter o astrágalo, o calcâneo, os escafoides e o cuboides, os três cuneiformes, ou três cunhas, e depois a gente vai ter os metatarsianos e as falanges. A articulação desses ossos aqui, vai ser da seguinte forma. A gente vai ter duas articulações principais. A articulação mediotarsiana de Chopin, aqui, ó, que ela vai cruzar, o próprio nome já diz, ela cruza mais ou menos o meio do tarso aqui. Ou seja, a articulação mediotarsiana de Chopin, que é essa articulação aqui, ó, mediotarsiana de Chopin, ela vai consistir na articulação do astrágalo com os escafoides e da articulação do calcâneo com o cuboides. Ou seja, é uma articulação que corta o tarso no meio. É por isso que se chama articulação mediotarsiana de Chopin. E essa articulação é chamada a articulação, só que na verdade são duas. Beleza? Porque é a articulação do astrágalo com o escafoides e do calcâneo com o cuboides. A articulação do astrágalo com o escafoides, ela vai ser uma enartrose. Beleza? Vai ser uma enartrose, e de esfera. Por quê? Porque vai ser uma esfera, que no caso vai ser a cabeça do astrágalo, que é uma esfera, articulando com a cavidade do escafoides. E aí vai formar uma enartrose. Beleza? E a outra articulação que forma a articulação mediotarsiana de Chopin vai ser a articulação do calcâneo com o cuboides. Essa articulação aqui, se vocês notarem aqui um pouco, o calcâneo aqui ele forma como se fosse um C. E o cuboides ele também tem um Czinho aqui. É como se fossem dois Cs encaixados. Ou seja, é um encaixe recíproco. Beleza? Um encaixe recíproco entre o calcâneo e o cuboides.
Essas duas articulações vão formar a articulação mediotarsiana de Chopard, ou seja, a enartrose entre o astrágalo e o escafoides e o encaixe recíproco entre o calcâneo e o cuboides. É essa articulação mediotarsiana de Chopard que permite os movimentos de inversão e eversão do pé. Ou seja, imagina que a minha mão é o meu pé e aqui é a minha perna. Os movimentos de inversão e eversão do pé é basicamente você virar a sola do pé para dentro e virar a sola do pé para fora. Entende? É chamado de inversão, sola do pé para dentro, e eversão, sola do pé para fora. É essa articulação mediotarsiana de Chopard, essa enartrose com esse encaixe recíproco que permite esses movimentos de inversão e eversão do pé. Fora isso, é basicamente essa a única especificidade das articulações do tarso. Por quê? Todos esses outros ossos aqui, ó, entre si, eles vão se articular como diartroses do tipo artróide. Inclusive, a articulação do astrágalo com o calcâneo é um artróide, só faz deslizamento. A articulação do escafoides com os três cuneiformes são artróides. A articulação do cuboides com os cuneiformes e com os metatarsianos são artróides. E a articulação desses últimos ossos do tarso aqui com os metatarsianos também são artróides, diartroses do tipo artróides. Essa articulação aqui em específico, ela tem um nome próprio. Essa seria a articulação tarso-metatarsiana de Lisfranc. Aqui, ó. Articulação tarso-metatarsiana de Lisfranc. Essa articulação tarso-metatarsiana de Lisfranc nada mais é do que as últimas fileiras do tarso articulando com a epífise proximal dos metatarsos. Ou seja, vai ser basicamente tudo artróide, assim como na mão. Beleza? Inclusive, essas articulações intermetatarsianas, elas também vão ser artróides. Perdão, estou com vontade de espirrar. Essas articulações intermetatarsianas também, elas vão ser todas de artrose do tipo artróides. Elas só vão fazer deslizamento entre si. Ou seja, basicamente, todas as articulações do recheio do pé, assim como, a maioria das articulações do recheio do pé aqui, assim como a maioria das articulações do recheio da mão, vão fazer só deslizamento entre si, ou seja, vão ser a maioria de artrose do tipo artróide. Tem essa exceção aqui, que é a articulação mediotarsiana de Chopard, que vai ser uma enartrose mais um encaixe recíproco. Só que o resto tudo é artróide. Beleza? Aí a gente seguindo aqui, ó, a articulação. As articulações do tarso com o metatarso vão ser artróides, as intermetatarsianas também vão ser artróides, só que as articulações do metatarso com as falanges já vão ser parecidas com as articulações do metacarpo com as falanges. Ou seja, elas também vão ser condilartroses. Por quê? Elas vão permitir que a gente faça o movimento de flexão-extensão, lateralização e circundução, assim como nos dedos da mão. Beleza? Assim como nas articulações metacarpofalângicas são condilartroses, as articulações metatarso-falângicas também vão ser condilartroses. No caso, essas aqui. As articulações da base dos dedos. E depois a gente tem as articulações interfalângicas. Beleza? Que elas também vão ser trocleartroses, assim como na mão. As interfalângicas só fazem flexão-extensão. Assim como na mão é no pé. Aí agora os meios de união. Basicamente, todas essas articulações entre si, o principal meio de união delas vão ser as cápsulas que elas possuem entre si. Beleza? E vai ter alguns ligamentos em conjuntos aqui que vão estabilizar todas as articulações como um conjunto. Que seriam, aqui, ó, vou mostrar aqui o ligamento plantar, aqui, esse ligamento aqui, ó. Basicamente, esse ligamento aqui, que vai ser um dos principais ligamentos do pé, que vai ser o ligamento plantar, ou ligamento plantar largo. Beleza? Esse ligamento plantar largo, ele vai unir o calcâneo a epífises distal a epífises aqui. Ele vai ligar o calcâneo até a epífises distal dos metatarsianos. Beleza? E aí vai formar o ligamento plantar largo, que vai ser esse ligamento aqui, ó. Esse ligamento aqui
que eu estou apontando com o cursor aqui, esse aqui é o ligamento plantar largo. E a gente vai ter outros ligamentos aqui que também vão ser importantes. Por exemplo, esse aqui vai ser o ligamento plantar curto, que vai ligar o calcâneo à epífise proximal dos metatarsianos e também ao primeiro cuneiforme. E também a gente vai ter um outro ligamentinho aqui que ele vai ser bem pequenininho e num plano mais profundo, só que ele é muito importante porque ele vai ser o ligamento de Spring, também chamado de ligamento em resort e também chamado de ligamento calcâneo navicular. O Donati gosta de chamar de ligamento em resort, só que também dá para chamar de Spring e de calcâneo navicular. Esse ligamento de Spring, ele vai ser responsável por manter o arco interno do pé. Nos pés, a gente tem basicamente 3 arcos. A gente tem aqui no pé, a gente tem basicamente 3 arcos: o arco interno, o arco externo e o arco de aceleração. O arco interno do pé, eu vou colorir ele aqui em vermelho. O arco interno do pé, ele é o arco de suspensão do pé. Por quê? Porque a cara interna do pé, ela é um pouco suspensa. Aqui, deixa eu mostrar para vocês que vai... O arco interno do pé, o pé ele naturalmente tem uma suspensão aqui no arco interno. Para quê? Justamente porque essa suspensão do arco interno faz com que a distribuição das linhas de força no pé seja mais homogênea. Aqui, ó, por exemplo... Caramba, não tem nenhum pé normal aqui. Aqui, ó, esse aqui... Não, esse aqui é arco externo já. Tá, eu vou explicar o arco externo, vocês vão pegar a ideia do arco interno. O arco interno é basicamente a suspensão do pé. Beleza, gente? O arco externo já vai ser o arco da cara externa do pé. E esse arco externo, ele vai ser o arco da distribuição do peso do corpo no pé, ou seja, a distribuição das linhas de força. Ele vai vir desde o astrágalo e ele vai se distribuir pelo calcâneo. Depois, ele vai pegar a cara externa do calcâneo, vai pegar aqui o cuboide, vai pegar aqui a cara externa do quinto metatarsiano e vai se distribuir pelas epífises distais dos metatarsianos. É assim que as linhas de força no pé são distribuídas, através desse arco externo, que coincidentemente é a nossa pegada, é a marca que a gente deixa no chão. A nossa pegada é uma impressão no chão do arco externo do nosso pé, porque justamente é a impressão da transmissão das linhas de força, ou seja, do peso do nosso corpo, para o solo, para o chão. Beleza? Esse aqui é o arco externo do pé, uma pegada humana. Beleza? Vem do calcanhar, pega a parte externa aqui do tarso, dos ossos do tarso, e se distribui até as epífises distais de todos os metatarsianos, terminando na epífise distal do primeiro metatarsiano. E também um pouco dos dedos aqui, só que os dedos eles são menos importantes na distribuição do peso. O principal é esse recheio aqui da pegada, o arco externo do pé. E o arco externo do pé, ele só é mantida a estrutura dele por causa da suspensão do arco interno do pé. Vocês veem que aqui, a parte interna do pé aqui, ela não toca o chão, justamente porque ela está suspensa. Essa suspensão da cara interna do pé é o que permite o mantenimento do arco externo do pé. E o que mantém a suspensão do pé é esse ligamento aqui, que é o ligamento em resort. Esse ligamento aqui, que liga o calcâneo no osso navicular ou escafoides, esse ligamento aqui é o que vai manter a suspensão do arco interno do pé, ou seja, da cara interna do pé. Quando existe alguma patologia, algum rompimento desse ligamento, se estabelece a patologia chamada pé plano, que seria o descenso do arco interno do pé. Esse pé plano, essa patologia aqui, parece pouca coisa, mas ela é grave a evolução cronológica dela. Por quê? Porque como você tem um descenso do arco interno do pé, a distribuição das linhas de força elas vão ser afetadas. Dessa forma, essa alteração da distribuição das linhas de força, elas vão começar a afetar todas as articulações do nosso membro inferior de maneira centrípeta. Ou seja, vai afetar primeiro as articulações do tobijo,
pela má distribuição do peso, vai afetar primeiro a articulação do tobilho, depois começa a afetar o joelho e depois começa a afetar a cadeira. Beleza? E aí, depois de alguns anos, depois de algumas décadas no caso, todas as articulações de todo o membro inferior que tem um pé plano vão estar afetadas. Beleza? Só por causa de algo tão simples assim que é um pé plano. E dá para fazer o tratamento de pé plano, tem vários graus, né, de pé plano, tem vários níveis de evolução de pé plano, mas geralmente os mais leves dá para colocar aquelas meias anatômicas, aquelas palmilhazinhas anatômicas que já ajuda na distribuição das linhas de força. E também, em casos de um pé plano que está muito evoluído, já que já está afetando, por exemplo, a articulação do joelho ou até da cadeira, tem como fazer também cirurgia. Aí restabelece esse ligamento e restabelece o arco interno e o arco externo do pé. Aí acabou, gente. É isso, foi tudo de articulação. Vocês querem retomar algum conceito? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida numa parte. Qual? Do joelho. Do joelho? É qual que você teria dúvida? A gente estava vendo, assim, as partes que para mim é um pouco mais difícil de entender são quando fala de articulação, de ligamentos. Uhum. Porque me parece um pouco mais difícil de visualizar, né? Uhum. É uma coisa que a gente não vê muito, assim, né? Músculo, Sim. osso, a gente tem até uma visão já, né, prévia, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que... Olha... Então, assim, por exemplo, essa do joelho, você falou que tem duas externas, né? Uhum. Tem dois ali cruzados, certo? Sim, a gente tem ligamento externo e interno e os ligamentos cruzados. E você falou que tem um interno ainda? Sim, esse aqui são os ligamentos laterais, no caso. A gente tem na parte da cara externa da perna aqui, inclusive o perone está aqui, na cara externa da perna a gente tem o ligamento externo. Na cara interna da perna a gente tem o ligamento interno. Certo. E aí a gente vai... entendi. Interno que você quer dizer que é mais próximo do corpo, tá? Sim, Entendi. sim. Entendi. No caso é ao lado. Então. É só ao lado, no caso. Por exemplo, na posição anatômica, o rádio é externo e o cúbito é interno. Entende? Porque o rádio ele aponta para fora, ou seja, ele está na região externa aqui e o cúbito é interno. Certo, entendi. Entendi. Então, o que são no joelho agora, o que são no joelho são 4 articulações, não é isso? São uma, duas, são 3. Articulações não, 4 ligamento. ossos. Sim, dá para considerar 6 ligamentos aqui no caso. Porque a gente tem os 2 ligamentos, externo e interno, o externo é mais forte. Depois a gente tem o ligamento anterior e posterior, que são ligamentos ativos. São os próprios músculos que passam na parte anterior e posterior da rodilha, que vão trabalhar como ligamentos. Entende? Entendi. E o principal ligamento ativo aqui seria o ligamento anterior, ou o ligamento rotuliano, que é o tendão do quadríceps. Entendi. Aqui, ó, o quadríceps. Ele tem o tendão dele que vai trabalhar como um próprio ligamento da rodilha aqui. Aqui, ó, com o próprio ligamento da articulação do joelho. O próprio tendão do quadríceps. Aí é por isso que é um chamado ligamento ativo. O ligamento não é o tendão, né? Aí que tá. Ligamento não é tendão. Tá. Ligamento é só essa cordinha aqui que ela vai servir para tensionar, para manter os ossos juntos e para limitar a amplitude de movimento. Entendi, porque essa é uma dúvida. Sim, é porque vocês não chegaram em músculo ainda. Porque quando a gente for ver músculo, vocês vão ter explicado os conceitos dos tendões. Aqui, o tendão é isso aqui, ó. Ele é feito do mesmo material do ligamento, só que o tendão ele está associado ao músculo. E como o músculo é um tecido contrátil, o tendão é como se... É o seguinte, quando não tem... Imagina, por exemplo, que eu estou puxando um carro com uma corda. Tá. A força que eu estou fazendo, ou seja, todo o meu corpo vai trabalhar como se fosse um músculo, porque todo o meu corpo vai gastar energia, trabalhar para puxar essa corda. E essa corda seria o tendão do meu músculo.
Entende? Então, a corda, o tendão, ele é feito do mesmo tecido que um ligamento, só que ela vai estar associada ao músculo. E é ela que vai transmitir a tensão do músculo. Essa é a diferença de um tendão para um ligamento, por exemplo. Um tendão, ele é feito do mesmo material do ligamento, só que ele está associado ao músculo. Entendi. E não necessariamente o ligamento está associado a um tendão, né? Sim, não necessariamente. Tá. O ligamento, ele é só a cordinha mesmo, que vai manter ali. Entendi. Aqui, ó, é só essa cordinha. Certo. Beleza? Entendi. Acho que agora está mais tranquilo. Beleza. Falou que tem 6 aí, né? Sim, é o ligamento externo, ligamento lateral externo e interno. O externo está associado à cabeça do peronê, porque o peronê é sempre externo. Depois a gente vai ter os ligamentos ativos, que vão ser tendões, que vão ser o ligamento anterior e posterior. E os ligamentos cruzados, que são 2, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. O cruzado anterior se inserta no côndilo externo, o posterior no interno. Tá, esses cruzados, um vem da parte anterior, outro vem da parte posterior, é isso? Sim, exatamente. Entendi. Tá. E o anterior se inserta no côndilo externo, aqui, ó, anterior no côndilo externo. Posterior tá. Não dá para ver aqui nessa figura, mas ele se inserta no côndilo interno. Entendi. Do fêmur. Tá. Beleza. Beleza? Alguém mais tem dúvida, gente? Acho que vamos finalizar então a aula. Deu 2 horinhas de aula, a gente terminou tudo de articulação. Na próxima, a gente já vai ver começar músculo. Eu acredito que vocês começaram músculo agora, ou ainda não?